aí galera, tudo bem? Começa agora mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo que apresenta trabalhos audiovisuais feitos por alunos de comunicação. O documentário de hoje conta a história de pessoas de diferentes partes do Brasil que cresceram sem o contato com o pai. Para se ter uma ideia, mais de 5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Só no estado de São Paulo são quase 700 mil casos. Exatamente, Mel. Bom, agora vamos assistir o documentário Pai Sem Filiação, feito por uma aluna de jornalismo da Universidade Mackenzie. Roda aí. Ela faz parte do grupo de 5 milhões e meio de brasileiros sem o pai em seus registros. Isso sem contar todos aqueles que foram abandonados por esta figura ainda muito pequenos. Recentemente, ela se tornou parte de outro grupo, daqueles que conheceram o pai após crescerem sem essa figura. A mídia sempre se preocupou com as mães solteiras. Mas e seus filhos? Quem queria saber de seus sentimentos e histórias? Histórias como a dela acontecem pelo país inteiro, com os mais diversos tipos de gente. Pode ser o caso da pessoa sentada ao seu lado agora. Você saberia? Meu nome é Bruna, eu tenho 22 anos e eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Meu nome é Lucas, eu tenho Lucas Henrique, tenho 20 anos e nasci e cresci em Brasília. Meu nome é Naira, eu tenho 20 anos, eu nasci em Almirante Tamandaré, no Paraná. Meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos e eu sou da cidade de São Paulo. Eu conheci meu pai com 22 anos. Eu conheci meu pai, eu tinha acho que 14, 15 ou 16 anos. Eu conheci o meu pai quando eu tinha 13 anos. Eu conheci meu pai com 16 anos. Ela nasceu dia 5 de março de 1993, em Santos. Ali, já descobriu a única certeza que teria na vida. Aqueles 2 sorrisos a olhando eram tudo o que precisava. O pai? Um dia, aos seus 2 anos, a mãe contou. Estava na Itália. Um dia, ela percebeu que todos seus amigos tinham seu próprio pai. Alguns colegas eram maldosos e a provocavam por ser diferente. Esses dias eram mais difíceis. Afinal, por que seu pai não cuidava dela como todos os outros? Então ela criou seu próprio mecanismo de defesa. Seu pai tinha ido ficar com a mãe dele porque ela estava doente. Ela estranhava um pouco ser a única diferente, mas pensava na mãe e via que nada lhe faltava. Os eventos de Dia dos Pais ficaram maiores e ela começou a se sentir deslocada neles, até o momento em que seu padrasto surgiu na história, e tudo ficou bem. Ela achava estranho todos sempre perguntarem tanto de seu pai. Afinal, com todo o amor que recebia, sentiria falta de quê? Eu cresci com a minha mãe biológica, meu pai padrasto e minha irmã. Minha mãe me contou essa história quando eu tinha uns 5, 6 anos, que meu padrasto não era meu pai, que eu tinha um outro pai. Eu perguntava muito pouco do meu pai biológico porque eu tinha medo de machucar o meu padrasto, por ele ter me aceitado como filha e também porque eu não queria ficar, perturbando a minha mãe com esse assunto. Na minha adolescência, os meus sentimentos começaram a mudar, os meus questionamentos, na verdade. Eu comecei a querer saber, assim, questionar minha mãe, por que eu fui rejeitada. Minha mãe biológica e meu padrasto se separaram em 2012. Minha mãe veio morar em São Paulo e eu acabei morar com meu pai, meu padrasto. E como eu trabalho com ele, a gente tem empresa, eu sou sócia dele na empresa, a gente achou melhor fazer o processo de adoção. Eu tive que entrar em contato de novo com meu pai biológico para ele fazer uma procuração, que ele não quer ser meu pai, digamos assim. Minha mãe entrou em contato de novo, pediu essa procuração. Só que dessa vez ele perguntou assim, perguntou pra minha mãe, será que ela aceita conversar comigo? E aí ele veio falar comigo, a gente conversou um monte, assim, ele pediu desculpa por nunca ter me procurado. A gente conversou muito por mensagem. A gente descobriu que a gente tem muita coisa em comum, a gente se parece bastante, só que não consigo, sabe? Ele falou, o que você tá sentindo? Eu falei, não sinto nada, é muito neutro, eu não tenho sentimento por você. Você tem sorte de eu não ter raiva, de eu não ter guardado um rancor ou guardado qualquer tipo de sentimento ruim. Eu só acho que o peso na consciência é seu. Depois do encontro é como se eu tivesse resolvido um quesitinho dentro do meu coração, sabe? Só que depois disso, eu falo pra minha mãe, ele me manda uma mensagem por mês, parece que é por obrigação de dizer, oi, tudo bem, tô com saudade. Cara, você não tá com saudade de mim, sabe? E eu fiquei muito triste, porque
eu fiz a minha parte, eu tento, mas eu sinto que eu tô invadindo um espaço. Desse jeito, ao meu ver, a tendência é que morra. De novo, se eu tivesse crescido com meu pai biológico, eu falo assim, se ele tivesse me aceitado desde que eu fosse pequena, seria totalmente diferente. Porque mesmo tendo meu padrasto, eu teria um pai que era meu pai de verdade, né? Eu sofri um pouco com a família do meu padrasto. Eles nunca me aceitaram muito bem, até hoje. Mas o meu padrasto meio que passou por cima disso tudo e sempre me aceitou muito bem. Então eu meio que, tá bom, vocês não me querem me aceitar como família. Eu não aceito vocês como família também. Eu acho que falta muito ainda a gente entender que cada um faz o que quer, sabe? De vez em quando ela tinha uma curiosidade de conhecê-lo. Todas essas curiosidades juntaram com uma outra questão que interessava muito: a cidadania italiana. Ela ficava sonhando acordada em ser cidadã do mundo. Às vezes ela conversava com a mãe do desejo de conhecê-lo, e sua mãe nunca se incomodava com essa vontade. Mesmo assim, ela não pensava muito nisso. Aquelas seriam perguntas que ficariam sem respostas. Ou pelo menos, era isso que ela achava. Eu cresci com minha mãe e minha irmã. Eu nunca cresci com meu pai, nunca tive nenhum vínculo. Sim, a gente sente falta da figura do pai quando a gente está crescendo. Em alguns momentos eu sentia mais falta do que em outros. Minha mãe, ela sempre me supriu com muita coisa. De acordo com que eu fui crescendo, eu perguntava, questionava minha mãe sobre meu pai. E ela foi me falando que ela sempre foi muito sincera comigo, com toda essa história. Ela foi falando que ele não queria que eu nascesse, eles se separaram. E eu sempre fiquei criando isso na minha cabeça. Na minha adolescência eu tive falta bastante dele. E muita raiva também, tive bastante raiva. Eu conheci o meu pai através da minha tia. E ela me convidando para ir pra lá, passar um ano novo lá, que isso é legal. Aí eu fui, mas eu fui na intenção de viajar mesmo, de conhecer Santos, conhecer minha tia. Não estava indo para conhecer meu pai. Então, o encontro em si foi muito inusitado. Quando eu estava entrando assim pro apartamento dela, o meu pai estava entrando também no dele, que era do lado assim. Aí eu olhei assim, alguém tinha chamado, né, essa viada. Aí eu olhei assim, aí tipo, acenou pra mim, eu, quem será? Aí acabou que ele fez assim, aí eu fui lá, ele, sabe quem eu sou? Aí eu, não, aí ele, sou seu pai. Aí eu, ei, tudo bom? Como é que vai? Ele, curtindo as séries? Eu, pois é, conversa de vizinho, sabe? Não teve muita euforia, nenhuma emoção, foi normal. Assim, sentimentalmente não mudou nada. Ele pra mim continua não fazendo nenhuma diferença pra mim. Mas, assim, eu tenho um sentimento que é mostrar pra ele que eu nunca precisei dele pra nada. Eu continuo achando, assim, eu continuo pensando que ele é meu pai, certo? Mas eu não tenho nenhum sentimento, assim, afetivo por ele. Hoje em dia eu tenho zero relação com meu pai, o contato é muito pouco, quase nulo. Acredito que a cidade ela tem uma grande missão em tentar impor para as pessoas que o normal, o padrão de família é só o pai, a mãe e os filhos. Esses dias que a cidade ela trata a família, né, impõe o que é família, me afetou, porque pra mim eu tava fora do comum. E para a maioria das pessoas uma coisa fora do comum é errado. Em 2015, ela fez um intercâmbio para Firenze, na Itália. Quando decidiu seu destino, pensou: é agora ou nunca. Ela sabia que seu pai era da Sicília e agora só precisava descobrir como achá-lo. Até que pensou: por que não o Facebook? Ela digitou seu nome e deu Enter. Seu coração parou durante os 3 segundos em que a página de busca carregava. E ali estava ele. Ela só havia visto uma foto dele, mas sabia que era ele. Era isso. Ela tinha achado ele. Ela deu o primeiro passo, torcendo para não se arrepender. Algumas horas depois chegou a atualização. Francesco Rio aceitou sua solicitação de mensagem. Em sua vida inteira nunca havia dado muita importância àquilo,
mas naquele momento parecia ser tudo o que importava. Começou a ler. A sua mensagem é uma das coisas belas, poucas, que me aconteceram nesses 23 anos e me emocionou muito. Só conseguiu ler até aí, então começou a chorar como nunca havia chorado antes. Ele ligou para ela, e ao fim do telefonema já haviam marcado a viagem para se conhecerem pessoalmente. Por coincidência, no dia de seu aniversário. Tinha matado a primeira curiosidade. Ele queria conhecê-la. Eu cresci com a minha mãe, com as minhas irmãs também. Eu nunca tive nenhum contato com o meu pai. Ele nunca me visitou nem nada. Eu sentia bastante a falta de uma figura paterna, principalmente porque a maior parte dos meus amigos tinham o pai presente e eu não. Tinha momentos que eram mais fortes, a falta dele, mas eu acho que eu sempre pensei muito que eu tinha minha mãe assim comigo. Eu não sei exatamente se o que é o que eu sei mesmo ou é algo que eu criei assim na minha imaginação, mas eu tenho assim a sensação de que ele me abandonou, sabe? Meus sentimentos em relação a ele mudaram um pouco. Antes eu tinha raiva dele. Tipo assim, eu tinha um ressentimento assim, justamente por pensar que ele tinha me abandonado. Mas depois mudou, eu fiquei pensando que talvez ele não estivesse feliz com a minha mãe, então é por isso que ele se afastou, entendeu? Eu queria conhecer o meu pai, saber, às vezes até resgatar assim uma relação de pai e filho que eu nunca tive. Na verdade foi a minha tia, a irmã dele, que me levou até ele pra gente se conhecer. Na casa da minha avó, eu fui lá, isso foi um pouco depois do Dia dos Pais. E eu cheguei lá e ele tava na rua, né? Ele não tava lá na hora que eu cheguei. Depois, assim, quando ele chegou, ele passou, assim, tipo, deu um tchauzinho e daí ele entrou, assim. E eu não conversei com ele, nunca troquei nenhuma palavra com ele. E depois disso eu nunca mais vi ele e decidi também não ir mais atrás. O momento em que ele chegou lá, assim, foi marcante, assim. Eu lembro muito, assim, nitidamente até hoje. Eu fiquei meio desapontada, assim, por não suprir as minhas expectativas. O encontro foi importante porque daí eu fechei o assunto, não tive mais interesse em ir atrás, sabe? Eu acho que se eu nunca tivesse tido aquele encontro com ele, eu acho que eu ainda ficaria muito em dúvida, assim, se ele teria me abandonado mesmo, se ele me considerava como filha dele. Eu acredito que a sociedade tenha um modelo de família tradicional. Eu acho que ainda tem muito esse estereótipo, assim, de que família é tipo um homem, uma mulher e a criança. Na minha concepção, não é necessário ter um homem ali presente para dizer que eu tenho uma família, né? Dia 20 de novembro de 2015. Ela embarcou às 7 horas da manhã. Ao chegar no desembarque, sentiu uma cutucada no seu ombro. Se virou e ali estava ele. Ambos ficaram sem reação por alguns segundos, até que instintivamente se abraçaram. "Feliz aniversário", ela disse. Ele segurou sua mão e saíram de lá. Apesar de ser a primeira vez que se viam, parecia que sempre se conheceram. Passaram um fim de semana incrível juntos e ela matou várias de suas curiosidades. Desde então, mantêm um contato razoável, mas sempre fazendo planos para o futuro e quando se verão novamente. Eles se deram muito bem, mas ela não sabe se algum dia vai ter um sentimento de pai e filha com ele. Nem sabe se isso é possível. Ela nunca sentiu um vazio por ter crescido sem pai. Era completa, só resolveu somar felicidade. Eu cresci com a minha mãe e o meu irmão. O meu pai, ele foi embora de casa quando eu tinha uns 4 anos e ele não esteve presente até os meus 16, acho. Foi quando eu conheci ele. Eu sentia bastante falta. Tipo, faz toda a diferença quando você cresce com um pai. Eu não consigo ter amor paterno, mesmo conhecendo meu pai. É completamente impossível, eu acho. Na adolescência piorou muito. Foi bem difícil, porque tudo parecia que dava errado e tinha a ver com isso. Eu sentia mais falta do meu pai quando eu via, tipo, as minhas amigas com os pais no parque ou no shopping, qualquer coisa, eu sentia que faltava. A real é que não faltava, né? Só era diferente, eu não estava acostumado. Quando você é criança, você quer se adequar, você quer ser igual a todo mundo. Muito tempo depois eu consegui entender que era só diferente, não pior.
Quando me perguntavam do meu pai, eu mentia, porque eu queria que ele existisse. Quando eu tava no 9º ano, foi uma época muito difícil, foi uma época que eu chorava direto, porque tudo que acontecia eu pensava que era por causa do meu pai, sei lá. E aí o coordenador chamou a minha mãe e falou que eu achava que ia fazer muito bem pra mim se eu conhecesse meu pai. Aí ela ficou tipo, sei lá, se eu quero, se eu não quero, não sei o quê. Só que com 16 anos você já pode ser representante legal em um processo. Aí a gente começou o processo e o processo demorou pra aparecer algum resultado 2 anos. Aí teve um dia, ele ligou aqui em casa e falou que ele ia vir pra São Paulo, perto do Natal, e se ofereceu de se encontrar comigo antes de ir pra Ribeirão Preto. E eu falei que tudo bem, eu mandei uma mensagem com o lugar, e daí eu encontrei ele lá. Foi muito estranho mesmo. A gente espera, tipo, ai filho, que maravilha, eles se abraçam. Mentira, tudo mentira. Você quer respostas. Mas só olhar pra cara dele e saber que ele se arrependia já mudou a minha vida. E às vezes eu fico pensando, o que mudou na minha vida? Porque ele é só uma pessoa, como qualquer outra, mas fez diferença. Tipo, eu me sinto mais confortável comigo mesma, eu me sinto mais confortável com a minha família, eu me sinto mais bem entendida com o meu subconsciente. Se eu nunca tivesse encontrado ele, muito sinceramente, eu teria me matado, cara. Hoje a minha relação com ele é o melhor que eu poderia esperar, na verdade. Quando eu comecei o processo, as pessoas me diziam muito, toda hora, Júlia, não espera nada. Então, eu fui sem expectativas. Foi a melhor coisa do mundo ter ido sem expectativas, porque hoje tudo que eu tenho com muito apreço. A sociedade é muito preconceituosa com tudo que foge do padrão. E o padrão é pai, mãe, filhos ou filha. A sociedade reforça toda hora esse modelo de família que não é meu. Em propaganda, em série, em vídeo, em qualquer coisa. Não é uma opressão, mas é uma imposição. Que todo mundo acha que o natural é esse. Sendo que não existe o natural. Família é família, acabou. Família, eu acho que... é difícil essa pergunta. Não sei dizer. Família é onde você se sente bem, né? Como você se sente acolhida, quando o outro te aceita. Acho que é isso, a família é amor. Família pra mim é onde tem amor, respeito, companheirismo. Família pra mim é isso. Família pra mim são todas as pessoas que eu gosto, que me tratam bem, que me amam e que eu amo também. Sempre tá ali por perto, não só nos momentos bons, mas nos ruins também. E eu acredito que seja isso. Família, pra mim, eu acho que é o conjunto de informações, independente se são pessoas, se é um local. Tem gente que considera a família uma situação. Quando você se sente completamente à vontade pra ser quem você é. Tipo, pra mim, família é casa. Quando eu tô em casa é quando eu mais me sinto com a minha família. Ela descobriu que família não pode e nem deve ser definida por ninguém. Que família é o que a gente sente. Ela sou eu. Muito bom, Doc, né? Muito bom mesmo, Mel. E no próximo bloco vamos bater um papo com a autora desse trabalho. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Espaço Universitário. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje falando sobre pessoas que cresceram sem a presença do pai. E para falar sobre a produção do documentário, recebemos a Rebeca Menezes, formada em jornalismo pela Universidade Mackenzie e também, como vimos agora, uma das personagens do doc. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Mel, obrigada. Para começar,
Esse doc é um pouco diferente do que a gente costuma assistir aqui, é um doc participativo. Você resolveu fazer esse tema por conta da sua história? Sim, eu sempre tive muita dúvida de qual tema eu ia pegar para o meu TCC, sempre foi uma questão. Eu via várias amigas minhas super decididas, super é isso que eu quero, e eu sempre na dúvida. E teve um professor meu, o Fernando, que ele uma vez falou pra gente: vocês têm que fazer um TCC sobre o que vocês são apaixonadas. Sim. Vocês têm que gostar, vocês vão trabalhar naquilo por 1 ano ou mais. Então, tem que gostar, senão não vai dar certo, senão vai virar um peso. E não é a intenção, a gente quer que vocês curtam, parece que não, mas a gente quer que o TCC seja uma boa experiência. E eu não achava o tema, eu ficava nessa batalha, eu tava chegando na hora que tinha que decidir, e ainda confusa, e daí eu fui fazer um intercâmbio pra Itália. Sim. E lá eu conheci meu pai, e na hora que eu conheci eu falei, é isso, é sobre isso que eu quero falar. Foi uma coisa muito imediata, assim, de feeling, sabe? Sim. E como foi incluir isso no vídeo? Às vezes era difícil. Imagino. No dia que eu fiz a minha parte narrativa, foi tudo num dia só. E eu errava, a gente sabe. Ficar de frente pra câmera é difícil. Então, e era um assunto pessoal, pesa, querendo ou não. E eu lembro que quando eu acabei, eu levantei, eu tava com a minha melhor amiga e um casal de super amigos meus que também estavam me ajudando a gravar, eles tinham experiência na área, então estavam me ajudando. Eu levantei e eu comecei a chorar. Chorar. E não era nem só pela história, era pelo peso de tudo. E eles só me abraçaram, assim. Então, com a minha mãe também às vezes era difícil, porque é um assunto delicado pra ela, querendo ou não. Tipo, ela foi mãe solteira por muito tempo. É delicado falar nisso. Muito claro, com certeza. Mas no fim deu certo. Não, que bom, a gente viu o resultado, ficou ótimo. Obrigada. E se a autora e personagem do doc dificultou a produção? Sim. Eu tinha que tentar não me colocar, porque o principal objetivo era trazer algo sem estereótipos. Normalmente, quando a gente vê na mídia, é muito estereotipado, são aquelas histórias de reencontro do Luciano Huck, do programa do Gugu, e nem sempre assim. E eu queria mostrar, pra mim foi algo muito emocionante, reencontro, a gente se deu bem, a gente chorou depois, enfim. Mas não é assim pra todo mundo, cada um tem uma experiência muito particular. E eu queria abranger bem todas essas histórias, então eu tinha que não colocar a minha experiência na experiência dos outros. Sim. E era difícil às vezes. Tipo, eu queria falar, mas gente, por que você não abraçou o seu pai? E não podia. Sim. E como o orientador e a faculdade lidaram com esse tema que é tão próximo a você? A maioria dos professores achou legal. Sim. Eu pegar esse desafio, vamos assim dizer, acharam que ia ser uma ótima experiência. Alguns acharam que era muito arriscado, que eu não ia conseguir, tipo, não me colocar, duvidaram e depois muito, me parabenizar no fim. E o meu orientador achou muito legal. Eu não tinha um contato muito próximo com o meu orientador, ele era coordenador do curso. Então eu tinha visto, acho que ele 1 ou 2 vezes em algum evento da faculdade, assim. E quando eu cheguei lá, ele falou, quando eu peguei o seu briefing do TCC, eu achei incrível. Eu falei, eu quero. Não sei quem é essa menina, mas eu quero. Eles que escolhem, assim, né? Você dá uma lista de 5 possibilidades que você acha que combina, seja com o tema, seja com o tipo de produto que você está fazendo, e daí eles discutem entre eles, vamos assim dizer. E sua mãe, como que ela lidou com essa sua escolha de fazer um trabalho com esse assunto? Eu quis conversar tanto com a minha mãe quanto com o meu tio, que é como eu chamo meu padrasto, antes de dar o ponto final no tema do TCC, porque eu não queria que afetasse eles. Se fosse uma coisa que fosse afetar a nossa dinâmica de família, porque também foi sensível pro meu tio, quando eu cheguei do intercâmbio e falei, rolou isso, eu conheci meu pai, eu fiquei super nervosa, se ele ia ficar chateado, porque ele tá na minha vida desde sempre, meu padrasto. Sim. Ele era amigo da família, então eu conheci ele desde pequena, ele começou a namorar minha mãe quando eu tinha 8 anos, e ele é meu pai. Eu sempre falo eu chamo ele de padrasto ou de tio, mas ele é meu pai, e eu não queria que magoasse ele. Com certeza. Então eu fui, conversei com os dois, eles falaram, não, tudo bem, eu acho que tem que ser... TCC é uma coisa difícil, se você acha que esse tema vai ser bom pra você, você vai conseguir trabalhar bem nele, vai.
E, claro, às vezes era um pouquinho difícil eu ter que ficar falando tanto do meu pai, por exemplo, na mesa de jantar. Exatamente. Mas deu tudo certo. Os dois foram ver a minha apresentação de TCC, se emocionaram, Gostaram. viram o documentário inteiro, gostaram muito. Ótimo. Então, Que bom. rolou. A minha mãe, inclusive, me ajudou na produção em alguns ajudou. momentos. Que legal. Meu tio também, nas viagens, assim, eles às vezes foram comigo e tudo mais. Como foi conhecer o seu pai? A pergunta mais íntima. A gente queria muito saber. Eu acho que não tem palavras que possam descrever, assim, realmente. É um mix de emoção tão grande, assim, tipo... Eu vi ele no Facebook, meu coração já começou a disparar, assim. Mandei mensagem e começou a disparar. Quando ele respondeu minha mensagem, eu liguei pra minha prima e eu falei... Ele me respondeu. Ela, o que ele respondeu? Eu falei, eu não sei. Você nem tinha aberto. Eu nem tinha aberto. E eu tava lá na Itália, sem ninguém, tipo... Foi super difícil. Então eu liguei pra ela, eu falei, eu preciso de você aqui. Ela, tá, abre a mensagem e vai lendo comigo. E daí eu comecei a chorar. Eu soluçava. As minhas roomies depois foram ver, tipo, Becca, tá tudo bem. Tipo, tá, gente, aconteceu isso, já me acalmei, tá tudo bem. E quando eu cheguei lá no aeroporto, eu tava de costas procurando ele me cutucou. E eu virei e foi tipo... Um choque. É isso mesmo, ele tá aqui. A gente se abraçou e a gente não se largou. Tipo, a gente ficou, sei lá, 1 minuto e meio abraçado, apertado, sem se largar. E ele falou, a gente não vai chorar, deu. A gente não vai chorar. Nossa, deve ter sido difícil. muito E ele, emocionante. depois a gente, tipo, saiu do abraço, né? E ele pegou minha mão e ele não largava a minha mão. Eu fiquei lá o fim de semana inteiro e ele tava o tempo todo. Eu até coloquei uma foto, porque ele ficava o tempo todo apertando a minha mão assim, sabe? Eu acho que só quem vive consegue mesmo descrever. E às vezes não é assim. Como, por exemplo, pra Naira, no meu documentário. Foi uma coisa, o pai nem foi falar com ela. O Lucas, que foi tipo, e aí, beleza? Exatamente. Pra cada um é uma coisa, pra mim foi isso. É a mesma situação, mas são diferentes jeitos, né? Exato. Que acontecem. Como você conseguiu entrar em contato com esses entrevistados? Porque cada um é de um estado. Sim. Como foi isso? Eu usei as redes sociais. Eu falei, eu não conheço gente no Brasil inteiro, onde eu consigo achar gente do país inteiro nas redes sociais. Eu melhor fui lugar. em todos os grupos de Facebook que eu tinha e eu postava uma mensagem explicando qual era a situação, que era como o TCC. Eu só não consegui achar alguém do norte. Foi muito, muito difícil. Eu pesquisava sempre, foi o único que faltou, até que meu orientador virou e falou, não, faz 100, não fica se matando bem. por isso. Tipo, tá ótimo do jeito que tá. E o pessoal sempre ajudou muito nos grupos, dava o up, né, que é pra o post ficar sempre aparecendo, marcava amigo, mãe, amiga da minha mãe falava, meu, eu acho que eu tenho alguém, minha mãe saiu falando pra todo mundo também. É usar os contatos e usar os meios que a gente tem. Eu acho que essa coisa de não usar redes sociais, que alguns professores falam, às vezes é meio furada. Porque, querendo ou não, é um meio muito bom pra gente hoje em dia. Muito Já bom. tá A aí gente pra tem essa isso, ferramenta, exato. né? Essa Vamos ferramenta usar. tá aí pra isso. Exatamente. É só saber usar de uma forma profissional, claro. E você foi sozinha pra essas cidades, né? Como foram essas suas viagens? Eu não cheguei aí sozinha. Como eu disse, minha mãe e meu tio me ajudaram muito. Que legal. Pra Curitiba, a gente foi de carro, com os dois. E era, inclusive, o fim de semana na verdade, feriado, do aniversário do meu tio. Então também ficou uma coisa meio, vamos viajar, legal, só que eu vou estar trabalhando. A minha mãe, inclusive, me ajudou. Ela foi comigo até a casa da entrevistada. Ela ficava de minha segunda câmera, vamos assim dizer, porque eu tava usando 2 câmeras que eu queria dar bastante movimento. Sim. Pra senão ficar sempre uma câmera parada, tipo... Só que é difícil você lidar com 2 câmeras e entrevistar a pessoa bem, ainda mais por um assunto emocional, assim... Fica difícil você fazer tudo. Imagina, Então, não, peraí, para de chorar que eu vou aqui arrumar a câmera que deu errado. não, pera, a bateria acabou. Segura a emoção aí, tipo... Não tem como. E claro, a minha mãe não tem conhecimento técnico, mas eu explicava, mãe, vê se a bateria ali tá piscando, vê se não saiu o foco. Sim. E ela foi super solícita. Pra Brasília, ela também foi comigo, fomos eu e ela. E deu super certo. A gente ficou na casa de um amigo meu lá em Brasília.
também foi muito bom. Eu sempre tive muita ajuda, isso facilitou muito. Então, graças a Deus eu não tive que fazer tudo sozinha, porque ia ser muito difícil. Ia ser mesmo. Com certeza. Muito difícil e provavelmente a técnica não ia ficar, claro, não tá profissional, mas não ia ficar tão bacana quanto eu consegui passar um pouco do que eu queria. Sim, com certeza. E você falou, né, sobre a emoção dos entrevistados. Foi fácil para eles falarem sobre o assunto? Ou também tinha horas que tinha que parar a gravação? Para alguns era mais fácil, para outros um pouquinho mais difícil. Aí até lidar com a câmera para alguns era mais fácil, para outros era mais difícil. A Naira, tipo, de primeira ela foi e falou tudo, falou super bem, assim. E eu até fiquei impressionada, eu falei, menina, que incrível, me ensina. O Lucas, por exemplo, foi indo mais devagarinho, se soltando um pouquinho mais, tanto pela história quanto pela câmera. Sim. Tinha outros entrevistados que não chegaram aí pro produto final, por questão de tempo, de serem do mesmo estado. Eu tinha que escolher uma pessoa só de cada estado, que às vezes também tinha que parar, não, tipo, começava a chorar, mas você percebia que tinha que dar uma respirada, assim. Com certeza. Eu sempre tentei fazer com que não ficasse pesado, porque eu sei que às vezes você tem que parar pra falar disso. Sim. Então, rolou bem, graças a Deus. Eu dei muita sorte também com os entrevistados. Eu tenho contato com a maioria até hoje, mesmo que só por rede social, assim, mas legal. Rola, tipo, troca aquela curtida em foto, comentário em foto. Rede social sempre ajudando, né? Sim, graças a Deus, é bem legal. No começo do doc, você fala sobre a questão da mídia, né? Que a mídia dá muita ênfase na questão das mães solteiras, mas não fala muito sobre os filhos que crescem sem os pais. Como foi achar as referências para esse trabalho? Foi difícil achar material teórico? Sim, foi complicado porque não tem material teórico que fale da experiência dos filhos. O que eu achava de material teórico era pela questão do pai, qual a importância do pai na família, o que acontece quando o pai não está, o que pode acontecer quando o pai não está presente na família, como são as mães solteiras, até mesmo na mídia. Eu fiz um referencial com um exemplo de alguns artigos que tinha, tipo, manual de sobrevivência para mãe solteira, sobre como as coisas legais quando um pai abandona um filho, mas você nunca viu o filho como protagonista. E quando era manchete, tipo, existem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai. É número. Só números, né? Eu não queria ser um número. Sim. Era isso. Eu não queria que o Lucas fosse um número, eu não queria que a Naira fosse um número, eu queria que a gente fosse voz, que a gente fosse humano. Ainda sobre esse tema, como foi produzir um trabalho que vai na contramão do que a mídia em geral produz? Foi difícil pela questão de não achar algo para me embasar, porque no TCC a gente sempre tem que ter aquela base, tipo, para justificar o que a gente está fazendo, mas também foi muito desafiador. E eu via que o meu orientador gostava muito de, tipo, me ver trazendo algo novo. Os professores de quem eu era amiga falavam, você está fazendo um desafio super legal, que bom que não é todo aluno que meio que se acomoda, faz algo sobre futebol, tipo, sempre tem aquele aluno que faz algo sobre futebol, né, gente? E no fim eu gostei muito de ver que eu consegui atingir meu objetivo, foi muito recompensador. E no doc você contou histórias que você mesma passou, mas cada caso é um caso, né, das pessoas. Você mudou o seu ponto de vista sobre esse assunto? Não. Não mudou? Não, porque eu sempre tive essa opinião que cada vivência é uma vivência em muitos aspectos, em muitas coisas da vida. Então, quando eu comecei a fazer, eu sabia que... E eu nem queria encontrar pessoas com a mesma história que eu. Eu queria justamente trazer coisas diferentes, mostrar tudo. Então, o meu ponto de vista é sempre, pra mim foi bom, pra mim eu perdoei, eu nem quero saber o que rolou, mas para outras pessoas não é. Para outras pessoas fica um sentimento ruim, fica um sentimento de você me abandonou. Eu nunca tive isso, outras pessoas têm. Eu acho que a gente tem que sempre aceitar. Sim. O importante é sempre aceitar a vivência do outro, a experiência do outro em tudo na vida, inclusive, né? Mas é isso, tipo, a minha opinião é sempre foi essa.
Sim. Rebeca, o número de crianças que crescem sem o pai é muito grande. Por que você acha que acontece isso? Quais são as consequências? Eu acho que é muito porque a sociedade permite. A gente sempre vê muito julgamento em cima de, por exemplo, uma mulher que aborta. Mas como assim você não quer seu filho? Como assim você não vai gerar uma família? Mas a gente não vê o mesmo julgamento em cima de um pai que abandona o filho. Eles têm carta branca para fazer isso, vamos assim dizer. Então, eles se sentem livres para fazer isso. Claro, existe sim um pouco de julgamento. Hoje em dia as leis estão muito melhores, as mulheres que são abandonadas têm muito mais uma base legal para correr atrás de pelo menos uma ajuda financeira, mas não é a mesma coisa. Não tem como dizer que é a mesma coisa. Então, quando a sociedade não te dá uma bronca por fazer aquilo, você vai fazer aquilo. E as consequências são diferentes para cada pessoa. Para mim, graças a Deus, nunca foi uma questão que pegou muito. Sim, claro, eu sei que lá no fundo sempre tem uma questãozinha ou outra, mas a minha mãe sempre falou muito abertamente comigo. Acho que isso é importante. Isso é muito importante, muito importante. Tipo, minha mãe, qualquer coisa que eu perguntava, ela falava. Eventualmente eu parei de perguntar porque eu me sentia saciada. As informações que eu tinha era suficiente para mim. Eu tinha o amor da minha mãe, eu tinha o amor da minha avó, eu tinha o amor do meu padrasto. Eu não sentia que estava faltando nenhum amor ali. Eu chego a falar isso no meu documentário, não é que faltava alguma coisa, eu só quis complementar. Mas para outras pessoas é uma questão que pega muito forte. A Ju chega a falar que ela teria se matado se ela não teria conhecido. E isso a sociedade influencia muito, principalmente quando a gente é criança. Os meus amiguinhos sempre me perguntavam, mas por que você não tem pai? Porque era sempre a minha mãe que me buscava, no dia dos pais na escola era a minha mãe que ia. Tinham alguns que eram realmente maldosos, tipo, você é diferente, você não tem pai, seu pai não te ama. Daí você fica, como assim meu pai não me ama, cara? Por que meu pai não me ama? Então, como a família lida com aquilo é muito importante. E como, conforme você vai crescendo, você lida com aquilo é muito importante. A sociedade, além de permitir, vamos assim dizer, que um pai abandone seu filho, ela também reforça que você só é bom se você tem uma família perfeita. A maioria dos produtos midiáticos, hoje está começando a mudar, graças a Deus. Mas quando eu era criança, quando eu estava entrando na adolescência, filme, série, desenho, era sempre o pai, a mãe e o filho. Tanto que Gilmore Girls é uma das minhas séries favoritas porque não tem pai. É a mãe e a filha. E eu achava isso lindo. Quando eu comecei a ver, eu falei, sou eu. Olha só, é normal. Foi aí que eu comecei a falar, é normal. Foi aí que eu comecei a ver, devem ter outras pessoas. Porque quando você é criança, você acha que você é o único. E na sua escola não tinha outras crianças que tinham esse mesmo caso? Na minha memória, não. Talvez tivesse. Mas é isso que fica. Na sua memória, não. Na sua memória, você é o único. Só apontam o dedo pra você, assim. Assim como você fala no começo do doc, pode ser a pessoa do seu lado, né? Exato. Você nunca sabe o que a nem pessoa sabe. passa, como é a estrutura familiar. Exato. Mas família é família. Enfim, como foi o processo de roteirização? Você conseguiu fazer as imagens a partir do roteiro ou você montou o roteiro depois? Como foi isso? Um pouquinho de cada. Pra minha parte, eu escrevi o que eu queria falar e foi muito difícil. É muito difícil você resumir essa história de vida em alguns minutos. E o meu orientador direto chegava cortando isso e falava, não, isso aqui não precisa. Eu, como assim? Não precisa? E eu queria que tivesse uma pegada bem poética. Então, eu li aquilo e eu ficava pensando, como eu vou conseguir transmitir esse sentimento? Porque é muito sentimento ali. E, claro, com os entrevistados fica um pouco mais difícil trazer essa pegada poética. Então, eu tinha que me valer da minha parte para fazer isso. E eu quis fazer uma narrativa costurada. A minha história costura todas as outras, mostrando que sempre tem ligação. Eu usei a trilha sonora também. A trilha sonora só aparece quando eu tô falando. E foi isso. Eu percebi, às vezes, o que alguma fonte falava e encaixar melhor daquele jeito. Aparece você primeiro, qual tinha mais relação com o meu próximo tema.
Então foi um pouquinho disso, mas a roteirização, a minha parte foi isso. Eu escrevi tudo que eu queria e daí eu pensei como eu ia fazer. Sim. Rebeca, nosso tempo infelizmente já acabou. Você quer deixar algum contato? Eu deixei meu e-mail, quem precisar pode entrar em contato comigo, seja para pedir dicas. É muito difícil TCC, vai ficar tudo bem, gente, relaxa. Ou parcerias, qualquer coisa de trabalho, assim, estamos aí. Legal, obrigada mesmo, viu, Rebeca? Obrigada a vocês. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Ficou muito legal. Ficou mesmo. Obrigada, menina. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais um Espaço Universitário. E se você também tem um projeto audiovisual guardado, manda pra gente. Quem sabe você não vem aqui apresentar o seu. É só enviar o link do trabalho para o e-mail tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/espaco universitário SP. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!